Olá, pessoal, voltando à nossa aula aí de saúde mental, né, mais uma vez dando prosseguimento ao nosso vasto conteúdo de saúde mental. Vocês percebam que é extenso o nosso conteúdo, mas é extremamente importante a gente passar por esse conteúdo de saúde mental dentro da enfermagem, até porque hoje em dia, né, se a gente quem for passar no concurso aí, né, pode ser que tenha a oportunidade de trabalhar dentro de um CAPS, tenha a oportunidade de trabalhar aí dentro de um hospital psiquiátrico. Eu lembro que tinha uma aluna que o desejo dela era trabalhar, era passar no concurso, né, e trabalhar na UTI. E aí, quando ela passou no concurso, só tinha vaga para o hospital psiquiátrico. E aí ela não queria assumir o concurso por conta dessa vaga. Mas no final das contas aceitou e viu que foi maravilhoso trabalhar lá no hospital psiquiátrico. E agora pergunta se quer mudar, né, para UTI. Não quer não, continua trabalhando lá no hospital psiquiátrico. Mas é assim mesmo. Então por isso que a gente, né, é extremamente importante, porque às vezes um paciente que eu estou atendendo ali, um paciente que é um paciente, vamos supor, né, que nem uma paciente de obstetrícia. Eu peguei uma paciente de obstetrícia que ela apresentou, né, durante a internação dela, né, após o parto, ela apresentou transtornos. Então, a gente já teve que encaminhar aquela paciente para um psicólogo, né, para ela ter um atendimento aí até mesmo dar continuidade no tratamento, se necessário, lá no CAPS. Né? Então, querendo ou não, a gente pega um paciente que muitas das vezes vai tratar uma doença X, mas apresenta aí algum problema, algum transtorno mental com um vício, né? Da mesma forma que em maternidade eu peguei pacientes que eram usuárias de drogas, né? Tinha vício em álcool. E aí a gente teve que, durante a internação daquela paciente, teve todo um cuidado em afastar, por exemplo, os álcools da enfermaria, né, que utilizava para fazer higienização do coto umbilical dos recém-nascidos, para que ela não cheirasse aquele álcool lá, por conta da dependência que ela tinha. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar um pouco sobre as políticas de saúde mental. A gente teve uma aula que a gente falou em algumas políticas, hoje a gente vai retratar outras políticas dentro de saúde mental. Algumas coisas vão ser semelhantes, outras coisas vão ser novas, mas é porque dentro do panorama aí, né, de diretrizes de leis, vocês vão perceber que a gente tem algo muito grande, muito extenso, né? Até porque a gente teve essa reforma psiquiátrica, então foram realizadas diversas formulações, leis, né, para melhor atender esses pacientes aí, para que eles pudessem ter um cuidado mais humanizado, tá? Então, hoje a gente dá seguimento à nossa aula aqui de política em saúde mental, né? Essa política, ela vai estar relacionada com a rede de atenção psicossocial que a gente tem nas UBSs, lembrando que a UBS é a porta de entrada do sistema, né? A porta de entrada do sistema, além de ter o CAPS também, que também vai funcionar como essa porta de entrada. E ambos vão estar relacionados com o nosso SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Uma coisa que eu trouxe aqui para vocês é um curso que a gente tem aí na internet, que é o curso Supera, né? Então, esse curso ele está disponível nesse site, né, www.supera.senad.gov.br da edição de 2015. Ele vai falar justamente, né, o nome Supera, cada letra possui um significado. Então, o S de sistema para detecção, o uso de uso abusivo e dependências de substâncias, P, psicoativas, E, encaminhamento, intervenção breve, R, reinserção social, e A de acompanhamento. Então, é um curso que vai tratar mais aí sobre dependência de substâncias psicoativas, tá? Então, vamos lá um pouquinho para a nossa saúde mental, os nossos antecedentes aí da política de saúde mental. O que foi, então, né, para vocês entenderem a fundo aí? A gente teve a mobilização dos usuários, porque eram as pessoas mais prejudicadas aí com o tratamento que era dado nesse processo lá dos hospitais psiquiátricos. Os familiares, porque os familiares percebiam nas visitas as agressões sofridas pelos usuários, o cuidado que não era de forma integral. E os trabalhadores da saúde, que se viam, porque eles viam que tinham o quê? Baixo investimentos aí nos hospitais, né? Baixos salários, carga horária pesada aí, né?
e fora que o grande número de pacientes que estavam internados. Então, qual que foi o objetivo, então, dessa política nacional? Foi justamente mudar a realidade desses manicômios aí, que mais de 100 mil pessoas viviam com transtornos mentais. Então, a gente teve aí direitos humanos para retratar, né, para impulsionar essa política, o combate à ditadura e teve aí o modelo nas experiências dos países europeus, tá, que já tinham aí uma outra visão sobre o processo aí de saúde mental, que foram realizados aí a substituição, né, do hospital psiquiátrico por hospitais por locais, perdão, por serviços não hospitalares. Esse aqui a gente viu, né, na outra aula de políticas. A gente tem aí 2 aulas de política, porque a política de saúde mental ela é enorme, né? A gente teve as primeiras experiências em Santos, vocês vão lembrar lá que foi, se não me engano, Dom Pedro II que fez a instituição das primeiras casas, né? Lembrando mais uma vez que esses locais que foram criados para realizar a reinserção desses pacientes, e os hospitais foram fechados aí à medida que houveram a expansão dos serviços diversificados, né, esses outros locais para receber esses pacientes. Lembra que eu falei para vocês disso aqui? Que a gente teve em 86, né, a Conferência Nacional de Saúde, em 90 a gente tem a Conferência em Caracas, e essa conferência ela trouxe o quê? Uma referência fundamental para o processo de transformação aí do modelo de atenção em saúde mental. Em 92, a gente tem a segunda Conferência Nacional em Saúde Mental, que foi realizada em Brasília, e tiveram composto aí 20 mil pessoas, entre eles trabalhadores e usuários do CAPS, tá? E aí a gente também, em 2004, teve o primeiro congresso dos CAPS, que foi realizado em São Paulo, onde a gente tinha também mais de 20 mil pessoas, contando aí trabalhadores e usuários dos CAPS, né? Então, a gente teve aí os objetivos dessa reforma para o exercício da cidadania e não somente a sintomatologia desse paciente, tá? Funcionam, então, esses serviços de forma aberta, são serviços abertos que vão ter uma participação ativa, né, dos usuários, além da instituição e da integração com outras políticas públicas. Outro ponto dessa reforma foi o quê? Criar circuitos, né, para que tenham trocas, né, de territórios da sociedade. Então, ter aí... não criar circuitos paralelos e protegidos de vida, ou seja, não proteger aquele indivíduo, mas tratá-lo, né, e associar aí com a inserção desse indivíduo no ambiente, né, social. Os desafios para o SUS e o envolvimento aí de outros segmentos da sociedade, né? Então, a saúde mental, caracterizada por uma política de Estado, porque houveram aprovação de várias leis estaduais, principalmente na década de 90, tá? Em 2001, a gente falou aqui da sanção, né, que foi sancionada, a Lei 10.216, falamos um pouco dela aí. O princípio do movimento na década de 80, para que a saúde mental se tornasse uma política de Estado. A gente tem aí na década de 2000 o financiamento e a regulação tripartite, então tem aí a participação da União, dos estados e dos municípios, para que pudessem ter uma constituição das redes de atenção psicossociais. A gente tem um decreto aí em 2011, o 7.508, que traz essas RAPs, né, como integradoras do SUS. Então, a saúde mental passa a ser vista também pelo SUS, né. A gente tem aqui Paulo Delgado, que foi ele que trouxe aí, né, a aprovação da Lei 10.216 de 2001. Né, a gente já até falou um pouco sobre o destaque aqui dessa lei, eu vou passar um pouquinho mais para frente. A gente tem aqui, dentro da atenção psicossocial, né, a gente tem aí, falando um pouco sobre o território e as redes sociais. Então, lembrando, percebam que aqui na minha imagem, o que eu tenho? Eu tenho um indivíduo que ele se interconecta com outros indivíduos e que esses indivíduos, eles participam de territórios diferentes, né? Então, essa atenção psicossocial,
ela funciona como um serviço de portas abertas, né? Então, qualquer um entra e sai. Então, hoje, se eu precisar, eu entro e saio do serviço sem precisar ir de uma obrigação, tá? Lembrando que eu preciso primeiro passar pela UBS, para a UBS ela me encaminhar para um CAPS, né? Para ser encaminhada aí para o CAPS. Mas, a partir do momento que eu inicio o tratamento no CAPS, eu posso sair a qualquer momento. Não é obrigatório dizer que por exemplo, que o tratamento desse indivíduo vai durar 6 meses e ele ter que ficar 6 meses. A gente já fala, é um sistema de porta aberta. Então, qualquer um entra e sai, tá? Esses locais, eles vão ser próximos da onde o usuário vive, né? Próximos de famílias e amigos e dos contatos, porque uma vez que ele é tratado no CAPS, ele não é desintegrado da família, da igreja, da escola, não. É feita uma associação, uma intercomunicação aí, para que ele possa permutar nesses ambientes, né? Outra coisa, o CAPS também, né, esses locais de atenção psicossociais, eles são próximos de locais como comércios, UBS, justamente aonde tem circulação de pessoas, né, aonde tem lá a circulação de sentimentos, afetos e aonde também compõe a rede social do usuário. A gente tem aqui, vai falar um pouco dentro dessas políticas sobre a parte de reabilitação psicossocial, né, da dependência. Então, por exemplo, a reforma psiquiátrica, ela visa aí, né, inclui o cuidado também das pessoas que fazem o uso prejudicial de drogas, né? E aí, por exemplo, a UNODOC, que é o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, ela definiu aí a relação de problemas com drogas, né? Ao escolher integrar o cuidado da saúde com essa coesão, né? E não em medidas coercitivas de restrição de liberdade, né? Seja no sistema penal, seja no sistema fechado e involuntário. Ou seja, essa instituição, né, essa união, ela verificou que o problema com drogas, ele também pode ser tratado aí e feito através de CAPS, né, para que seja feita uma reabilitação desse indivíduo, tá? Outra coisa que a gente tem também é que a instituição dos CAPS, não só para transtornos mentais, mas a instituição dentro da rede de atenção à saúde dos CAPS EAD, para esses pacientes com problemas aí com álcool e outras drogas, tá? Outra coisa que a gente tem aí dentro dessa coerção é que, por exemplo, as redes de atenção psicossociais, elas vão ser motivadas e vão constar ali urgências médicas, leitos especializados em hospital geral. Acabou esse negócio de ser internado direto no hospital psiquiátrico, só em casos extremamente graves. Mas o meu paciente de saúde mental, ele vai ter um leito sim no hospital geral, tá? Então quer dizer que se um parente lá entrou em surto psicótico, ele vai ser atendido lá pelo Hospital da Ceilândia? Sim, vai ser atendido lá, tá? Vai ser atendido pelo hospital geral. Outra coisa que a gente tem dentro da instituição, né, que eu já falei, mas reforçando aqui para vocês, que a gente tem dessas redes de atenção, é o funcionamento 24 horas do CAPS, né, principalmente em pessoas com crises ou com grandes vulnerabilidades. Só que a médio e longo prazo a gente precisa perceber, precisa aí considerar que a gente tem territórios existenciais e laços sociais das pessoas que fazem uso de drogas que são mais diversos do que apenas algo momentâneo, tá? Então, no caso aí, por exemplo, de uma dependência que às vezes vai precisar de uma longa internação. Outra coisa também, esses CAPs, esses projetos de rede de atenção, eles não vão estar ligados apenas ao universo da droga, o efeito, a característica da droga em si, tá? Mas vai ser trabalhado o que? O conjunto, a família, os amigos, né? Os espaços de inserção e trocas sociais, né? Em que a droga inibiu ou encobriu esse indivíduo. Então, não vai tratar ele como um recluso, mas vai fazer a integralização. Outra coisa também dentro dessa parte aí do CAPS, né, com as drogas, vai ser a reaproximação
com os espaços de troca, né? Então, trabalho, lazer, cultura, até mesmo a família, para que esse indivíduo aí ele possa ter um sentido na vida aí, né? Igual qualquer outra pessoa. Dentro dessa reabilitação, né? Com o tratamento para dependência de drogas, a gente vai ter o aumento da sustentabilidade dos ganhos. Então, por exemplo, eu não vou curar um paciente que, por exemplo, usa crack. Não é curar, mas é mostrar, é garantir que ele diminua a utilização, né, da quantidade de drogas, mostrar que ele tem autonomia, né, mostrar ali os efeitos, né, da droga no organismo, mas também mostrar a parte aí de reabilitação junto com a família, amigos, trabalhos, mostrar que aquela pessoa, por exemplo, é como se eu pegasse um morador de rua que é dependente químico e tratasse aquele paciente, aquele morador não no sentido de curá-lo, mas no sentido de mostrar que a vida tem sentido, que, né, ele pode sair daquilo ali, que tem outras redes que ele pode recorrer, enfim. Mostrar também as saídas dos ciclos de alto e baixo, principalmente em relação à abstinência, né, intercalada com o uso descontrolado na alta, que principalmente caracteriza esses usuários de droga. O que a gente tem? E às vezes eles ficam, né, internados em abstinência durante a internação, e aí quando eles têm alta, eles fazem uso aí descontrolado dessas substâncias. Então, a autonomia, ela vai, né, a autonomia e as oficinas, a própria reabilitação e a equipe multiprofissional, né, vai mostrar para esse indivíduo aí que ele precisa ter um controle, né, para a utilização dessas substâncias, além de corroborar, de contribuir ali com o tratamento, né. Outra coisa também que é razoável imaginar que esses movimentos de reinserção serão tão bem mais sucedidos quanto mais livres, né. Então, deixar que os caminhos, né, sejam escolhidos por esses indivíduos a partir da autonomia que lhe é oferecida. Outra coisa também que a gente tem que, por exemplo, o uso prejudicial, principalmente o uso precoce da droga, né, geralmente leva esses indivíduos a uma miséria extrema. E aí, principalmente, vão exigir que ele tenha um trabalho de reinserção social mais abrangente, intensivo e prolongado. Então, aqui, nesse caso, o trabalho vai ser mais árduo aí, né? E é claro que os espaços sociais de troca e criação de laços, eles vão servir aí para a promoção da cidadania e não para a exclusão desse indivíduo, tá? Então, por exemplo, no caso de drogas aí para crianças, a gente tem crianças e adolescentes que fazem uso de drogas e a situação também não é diferente, né? Principalmente está combinada aí com a miséria extrema e com o abandono familiar. A gente fica bem evidente que crianças em situações de abandono, de miséria, elas precedem aí o uso de drogas, né? Então, não é garantir o direito dessa criança à saúde e educação somente, né? Mas investir aí em esforços para proteção e cuidado desses indivíduos. Dentro dos aspectos legais da internação em saúde mental, quando eu retratei aqui o artigo 4º, né, da Lei 10.216, porque a gente fala mais uma vez aqui dos tipos de internação, né? Então, a internação ela só vai ser identificada quando os recursos extra-hospitalares eles forem insuficientes. Então, por exemplo, a internação psiquiátrica ela nunca deve ser a primeira opção aí para esse paciente, né? E aí, a internação involuntária vai ficar, por exemplo, restrita a situações como risco de morte e iminente de morte por parte do usuário, tá? Principalmente quando tem avaliação de um médico, a autorização da família ou de um representante legal. E aí, dentro dessa portaria, a gente, antes de qualquer internação aí, né, hospitalar, realizadas tentativas lá nos CAPs, né, na UBS, nesses centros aí de interação, tá?
Isso aqui a gente já falou sobre o processo de internação, né? A gente falou aqui um pouco também, só para relembrar vocês, que, por exemplo, de acordo aqui com essa lei 10.216, o tratamento compulsório ele tem que ser feito uma avaliação completa por profissionais de saúde mental, tá? Esse tratamento compulsório vai se diferenciar da internação involuntária, porque ela vai estar proposta aí pelo Poder Judiciário, tá? Ainda que também necessite de avaliação dos profissionais. A internação compulsória, ela tem contribuído pelo fenômeno que a gente chama de judicialização da saúde. Então, por exemplo, esse Poder Judiciário, ele faz com que tenha aí um crescente ativismo, né, para que seja aí, esses pacientes sejam internados e, consequentemente, entrem em conflito com as práticas aí do SUS. No campo desses pacientes de dependência de drogas, né, a gente tem aí essa parte de judicialização tem contribuído para mostrar o quê? Para mostrar que a internação como a primeira escolha de tratamento. Então, um problema que a gente tem hoje em dia é a judicialização da saúde. É o Poder Judiciário intervir, ainda que precise ali de avaliação dos profissionais, intervir mesmo sem essa avaliação, para que sejam internados esses pacientes. Principalmente essa judicialização, principalmente em relação aos pacientes que fazem utilização de drogas e álcool. Então, a justiça, ela pressupõe que aquele paciente ele tem que, de imediato, né, ser internado num hospital psiquiátrico, num hospital aí, nesses locais aí de internação em que promove abstinência e tudo mais. E aí, consequentemente, entra no processo de judicialização da saúde, mostrando aí a dificuldade que tem, né, em trabalhar com outros centros de reabilitação e, consequentemente, ferindo alguns princípios do SUS para o cuidado ali daquele paciente, a integração, né, a continuidade nesses centros de atenção aí, tá bom? Vou finalizar a aula por aqui e a gente dá continuidade no próximo bloco.